Mais uma Cigã Live Tech. Muito bem, gravação iniciada. Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa Cigã Live Tech. Hoje nós estamos numa sala nova, num ambiente diferente. Vamos bater um papo bem legal aqui. A nossa Cigã Live Tech, ela tem o objetivo de falar um pouco sobre temas importantes do mercado empresarial e falar um pouco também das novidades Cigã que a gente vem criando aí dia a dia, né? Eu sou Cristina Schnorenberger, faço parte da equipe de marketing e hoje eu estou aqui com dois convidados, o Rodrigo Strasburger, nosso coordenador de implementação, Bom dia, pessoal. O Machado, né, nosso coordenador de pesquisa e desenvolvimento e arquitetura aqui da Cigã. Nós vamos falar de um assunto bem importante, continuando o tema que nós falamos na última live. Nós falamos sobre o futuro da IA, qual é a transformação dos negócios, né? Inclusive, quem quiser acessar a última live, ela está disponível lá no nosso blog, tem a playlist Cigã Live Tech, vocês podem acessar para assistir. E hoje nós vamos falar de inteligência artificial na prática. Já passamos dos conceitos e agora nós vamos entrar na prática. Na última live, nós ficamos devendo uma resposta, né? Teve uma pergunta de um participante falando, né, e perguntando, né, quais iniciativas que o Cigã, já com a sua solução, trouxe de benefício para os clientes, né? E aí eu acabei dizendo assim, gente, na próxima live nós vamos mostrar o que os nossos clientes já estão utilizando de inteligência artificial, né? Afinal de contas, esse assunto começou lá em 2022, e aí logo em seguida, né, nosso setor de pesquisa e inovação já lançou a primeira novidade, que foi a integração do Cigã com o ChatGPT, e desde lá não parou. Os últimos 2 anos, assim, né, a cada versão a gente vem com mais novidades. Então, começando, né, Rodrigo, falar um pouco para quem serve a inteligência artificial. É difícil de usar? Rodrigo, tira de nós essas dúvidas, né, do dia a dia de quem está entrando no mundo da IA. Vamos lá então, querido. Bom dia para todos aí. Estamos batendo aí quase 100 participantes nessa live. Sensacional. De fato, a gente escuta muito falar de inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, Grok, uma sopa de letrinhas, mas como que a gente utiliza isso na prática? Como que a gente facilita essa curva de aprendizado? Os usuários, eles têm dificuldades de utilizar um chat, um prompt, eles até tentam uma ou outra vez, eles acabam abandonando. Então, olhando para isso, a gente avaliou como que a gente pode diminuir essa curva de aprendizado. Então, junto com a equipe de PDI, a gente criou importantes recursos para permitir que qualquer usuário, sem precisar de um treinamento, sem precisar de uma formação, sem precisar saber que ele está utilizando inteligência artificial, ele clica num botão e a CIA, que é a nossa assistente de inteligência artificial, já faz todo o trabalho e já entrega o resultado para ele, tá? A gente vai estar mostrando isso hoje na prática, tá? Ao longo aí da apresentação. Cris, já vou começar a compartilhar, então, ótimo, a tela já para matar a curiosidade aí do pessoal. Pessoal, aproveitando enquanto o Rodrigo vai compartilhando a tela, todas as perguntas que vocês tiverem, podem escrever no chat. A gente vai administrando aqui o nosso tempo. Na medida do possível, a gente vai respondê-las aqui. Senão, a gente, né, pode responder depois no particular, ou a gente busca as informações para trazer para vocês, tá bem? Então, podem deixar o registro aqui, que eu vou acompanhando e vou colocando as perguntas aí, conforme a gente tem disponibilidade, tá bem? E a todos os participantes, talvez o mais sensacional é que tudo que eu vou estar demonstrando hoje aqui para vocês já está liberado nas últimas versões do Cigã. Caso vocês tenham interesse em utilizá-las, solicitem para o seu canal de atendimento ou escrevam aqui no chat "eu quero", e aí a nossa equipe entra em contato com vocês para organizar essa atualização, seja ambiente oficial, seja ambiente de testes, para vocês então terem essa experiência aí de uso, tá bom? E poder revolucionar o dia a dia de vocês. Eu estou
Olha só, Rodrigo, eu tive que te interromper, porque assim, ó, as perguntas que o pessoal já está fazendo aqui já vai estar no teu script, quer ver? Olha só. Como eu aciono, como eu ativo a CIA dentro do CIGAM? A outra, a IA vai impactar no BI? Vai. A IA vai ler relatórios personalizados? Gente, olha a curiosidade das pessoas, a ansiedade. Então, vamos embora, Rodrigo. Vamos lá então, tá? Mas respondendo já a primeira pergunta, o que o Leandro e todo o time de arquitetura e por solicitação do Robson, que é nosso CEO, foi: a IA precisa ser simples, a IA precisa ter a curva de aprendizado zero, o usuário não precisa ter dificuldade, ela não precisa ser implementada. Gente, tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, o CIGAM de vocês será atualizado, e no momento que ele for atualizado, e tem várias pessoas aqui já participando que já tem isso, já atualizado, já estão usando e podem comprovar que atualizou, vocês passam a sair usando, tá bom? Eu vou mostrar isso aí aqui na prática. Tô logando aqui no CIGAM, tá? Tô passando o login e aí a gente já vai se deparar com uma novidade que já está disponível aí na versão 2025, que vocês podem fazer uso. Ou seja, eu loguei no CIGAM e a primeira coisa que o CIGAM vai abrir não é mais o menu, vai ser o BI. Então, para cada... Tu já compartilhou, Rodrigo? Já tá, Sim, o pessoal já tá vendo? Vocês estão visualizando, pessoal? Isso, agora sim. Legal. Beleza, pode ser. Estão vendo? Rodrigo. Agora Então, sim. tá bom. Então, tá bom. Eu loguei no menu, eu loguei no RP CIGAM e antes de eu entrar no menu CIGAM, para cada usuário, a gente pode indicar um cockpit. Então, imagina que para o seu vendedor, para o seu comprador, para a sua equipe financeira, que eu loguei com o usuário financeiro, então eu estou vendo os principais indicadores para minha tomada de decisão. Eu estou vendo meu saldo atual, estou vendo meu RCB, graças a Deus não tenho nada para pagar hoje, tá? Eu estou vendo meu total de recebimentos em atraso, meus pagamentos em atraso, eu tenho indicadores, eu já consigo abrir aqui o meu fluxo de caixa, isso de forma rápida, um login totalmente unificado no BI. Mas, Rodrigo, por que tu está dando ênfase para isso aqui? Porque aqui eu já tenho uma palhinha, e ao longo da live a gente já pode responder isso, que a inteligência artificial também está nos gráficos do BI, tá? Então, isso eu vou demonstrar aí ao longo da nossa live. Fiquem aí, pessoal. Então, clicando aqui, ela já me dá toda uma análise, e depois a gente consegue construir gráficos de BI usando a nossa CIA. Então, o usuário não precisa saber construir BI, não precisa saber desenvolver. A CIA vai ajudar essa jornada do usuário na construção dos seus próprios indicadores. Mas não é o momento de falar disso agora. Vamos fechar aqui, que depois eu mostro isso aqui para vocês. Aqui. Tela. Realmente, esse é um momento, né, pessoal, que a gente tem visto muito a curiosidade das pessoas, né, Leandro, de ver na prática isso acontecendo, né? Então, quando a gente se depara com as facilidades, aí só vai, né? Com certeza, Cris. Então, aqui já estou no menu CIGAM. Ao longo aí da apresentação, a gente vai explorar aqui a nossa assistente de inteligência artificial, tá bom? Mas, quem já conhece CIGAM, quem já é usuário, eu vou entrar aqui no módulo financeiro, mas tudo que eu vou mostrar para vocês, depois a gente vai navegar no faturamento, no compras, nos custos, no CRM. Eu vou abrir aqui a tela de lançamentos financeiros, tá bom? Ou seja, a tela de lançamentos financeiros é onde está concentrado todo o meu financeiro. E em qualquer tela, isso aqui é uma pesquisa dinâmica. Em qualquer pesquisa dinâmica do RP CIGAM, vocês vão ter acesso, então, a mesma opção que eu demonstrei de destaque lá atrás no BI, é a opção analisar com a CIA. Tá? A gente já vai ver isso aqui na prática, para vocês já terem um gostinho logo no início desse importante recurso. Então, aqui tem todos os meus lançamentos. Rodrigo, o que vamos fazer? Vamos avaliar tudo aquilo que eu tenho aberto. Vou usar aqui o filtro, vou selecionar uma data, lembrando que essa tela aqui ela é totalmente personalizada para o uso da sua empresa
ou seja, você pode personalizar os filtros, você pode personalizar o grid de informações. Estou analisando aqui meus dados. Isso aqui, para quem já usa, sabe que pode exportar essa massa de dados aqui para um CSV. Depois a gente vai exportar isso para analisar lá no chat da CIA e para passar um prompt poderoso para fazer uma análise. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, clicando num único botão. Aqui é uma massa de dados, sei lá quantos lançamentos financeiros eu tenho aqui. Clicando então no botão analisar com a CIA, a gente vai pegar essa massa de dados, vai enviar ela para a nuvem Cigam e a nuvem Cigam vai nos retornar, então, indicadores, gráficos e insights sobre esses dados aqui. Leandro, como é que a gente fez isso aqui? De maneira muito simples, ela tem que funcionar com apenas um clique, né? Então, a todo momento a CIA avalia o contexto que o usuário está utilizando, seja na pesquisa dinâmica ou em várias outras partes do Cigam. Ela entende esse contexto, entende esses dados e ela empacota esses dados e envia para um serviço na nuvem Cigam, que vai fazer lá o uso de um agente de análise, onde ela provê e faz a análise desses dados. E aí ela traz esse resultado já numa interface navegável, de maneira que tu possa enxergar ela como sendo já uma página da web responsiva, né? Com essa página da web, tu podendo compartilhar ela, imprimir, fazendo várias operações ali, várias ações em cima desses resultados. Excelente, Leandro. E é sensacional. Vocês viram que eu cliquei no botão e ela já me processou. Então, ela trouxe importantes insights, ela trouxe meu total. Eu não tenho total naquela tela, eu não tenho saldo, eu não tenho agrupamentos, mas a CIA me gerou esses dados. Ela me gerou aqui gráficos do total a receber, do total a pagar, divisões por mês, tá? E me trouxe aqui considerações importantes sobre esses lançamentos. Então, o saldo líquido previsto é negativo, ou seja, tem um problema, eu tenho uma concentração de recebíveis em poucos clientes com grande porte, eu tenho pagamentos elevados, eu tenho um risco de inadimplência, ou seja, talvez vocês possam estar contratando agora um usuário que ele é um analista, ele é um assistente, talvez ele não conheça de fato de financeiro, mas ele vai ajudar vocês na operação, tá? Mas imagina só ele usando o Cigam, ele usando o analisar com a CIA, então rapidamente ele vai abrir a tela, ele vai analisar e a CIA vai ajudar ele a se inserir na organização de vocês, sabendo interpretar os dados, tá? Toda vez que eu for clicar na opção analisar com a CIA, e eu vou repetir agora aqui a operação para vocês, ela vai me gerar insights diferentes, tá? É a mesma coisa que eu estivesse pedindo para um usuário, eu estou mostrando aqui para vocês para mostrar que isso aqui não é algo fixo, não é um totalizador que o Leandro fez lá para cada relatório específico, não. A CIA está tendo um olhar humano sobre os dados de vocês, porque ela já sabe Cigam, porque desde 2019, 2020, a gente tem toda a nossa base de conhecimento lá no Wiki, então as inteligências artificiais já aprenderam com os dados do Cigam e agora simplesmente eu estou mandando para ela quais são meus lançamentos, quem são meus clientes, quais são os valores, quais são os financeiros, e é como se vocês tivessem um especialista financeiro trabalhando para vocês e analisando esse dado e dizendo para vocês talvez aquilo que o usuário não estivesse vendo. Então, Rodrigo, acho que tem uma questão que sempre vem quando a gente fala de IA, que é essa questão da segurança, né? Como tu está mostrando aqui os dados da base de dados, né? A pergunta que o pessoal trouxe aqui foi sobre a privacidade, a segurança. Tem um vazamento nesses dados, quem é responsável? Essa é a pergunta que o pessoal está colocando aqui. Eu acho que é importante o Leandro aprofundar um pouquinho mais essa resposta, para que a gente possa esclarecer para os nossos convidados. É muito importante, Cris. Sempre é importante a questão da segurança. O Rodrigo, no começo, falou ali que existem várias IAs, e isso é uma realidade, né? A gente teve, praticamente 3 anos atrás, aquele boom que deu com a inteligência artificial, principalmente com ali a chegada dos modelos lá de IA generativa do ChatGPT. Então,
Existem várias. Então, se hoje a gente for pegar, tem o ChatGPT da OpenAI, tem o Grok, tem o Llama, tem uma infinidade de IAs. Como que a gente consegue garantir aí uma segurança das informações? O usuário que foi conectado na CIA quando a gente abriu é o mesmo usuário de Cigana. A CIA não faz um caminho diferente para acessar esses dados. São as mesmas permissões de acesso que aquele usuário logado tem. E a gente faz a utilização também de IAs por baixo, integradas com a CIA. Então, quando a gente clicou ali, o Rodrigo clicou, em nenhum momento a gente escolheu uma IA para fazer isso, uma IA de terceiro, digamos assim. Sensacional, né, Leandro? A CIA foi treinada e ela reconhece qual a melhor IA para aquele resultado. No caso desses agentes de análise, ela usa uma determinada IA para fazer esse processamento. Outras funcionalidades, ela utiliza outra. Então, pensem que a CIA escolhe por funcionalidade qual IA utilizar. Mas tem um critério. A gente faz a utilização de IAs que são aquelas IAs com plano, com contratação, que é da IA paga. Por que isso? Porque toda a IA gratuita, e isso está lá no termo de uso de todas as IAs americanas, digamos assim, uma IA gratuita, o dado pode ser compartilhado com esse treinamento para treinar o modelo e aperfeiçoar o modelo dessa IA. Então, se eu utilizo um dado através de uma integração com a IA Free, ela vai utilizar isso para treinar o modelo, tá lá, ela vai utilizar. Ela não vai identificar, opa, um belo dia o Rodrigo, estando na Cigana, com esse dado, utilizou isso. Ela não vai identificar o Rodrigo e a Cigana, mas aquele dado vai ser usado para treinamento. Mas isso não acontece aqui. Não acontece porque aqui... Tu está dizendo que o nosso cliente vai estar usando a IA paga. Aqui o nosso cliente vai estar sempre... Para todos os usuários deles. Exato. Ele sempre vai utilizar uma integração com a CIA, e a CIA utiliza uma integração através de IA paga. E quanto a isso, aí sim, existe cláusula de uso que garante que ela não pode compartilhar nenhum tipo de dado, nem mesmo para o treinamento da IA. E existe também, a nível de Brasil, um projeto de lei que é o 2338 de 2023. Ele está no Senado. Ainda, essa semana eu olhei para ver a situação atual dele, ele ainda está no Senado, está sendo avaliado, onde ele regulamenta a questão do uso de inteligência artificial no Brasil. Então, essas regras que a gente tem nos modelos de IA pagos, que não vão compartilhar esse dado com terceiros e não vão usar para fazer, no caso, o uso de treinamentos. Mas essa lei que a gente tem, esse projeto de lei, garante que esse dado realmente não vá para o mundo externo. A gente se precaver e coloca aquela caixinha no começo, que sempre a gente chama o analisar, os agentes de análise, ela vai perguntar, posso compartilhar esse dado com uma IA de terceiro? Paga. Paga. Esse compartilhar a IA vai olhar e a IA garante, a nível de cláusulas de uso, que não vai compartilhar isso. Então, é bem importante frisar essa questão do pago e o gratuito, porque o gratuito é que ele faz aquilo que seria, de certa forma, perigoso a nível de compartilhamento de dados. Legal, Leandro. Muito bom. Mais segurança para os nossos usuários, porque a gente já viu aí nas nossas andanças muitas empresas usando várias soluções que não têm inteligência artificial e o usuário lá pega um relatório de comissão, um relatório do financeiro e está subindo isso num Grok, num Manus, num ChatGPT, e aquela informação, então, acaba se tornando pública para treinamento. Então, olha só o perigo disso. Então, muita atenção aí na operação de vocês, tá bom, pessoal? Reforça para nós, Rodrigo. O pessoal está perguntando em qual versão está disponível que tu está falando e como acionar a CIA no Cigana. Tu falou isso lá no início, mas eu acho que o pessoal foi chegando, né, e as perguntas continuam vindo. Então, só reforça para nós. Pessoal, o que eu estou mostrando aqui já está sendo liberado nas últimas versões, já aí nos últimos meses, anos, tá? O analisar com a CIA foi liberado na 2505. 23, na 2410 e na 2505. Perfeito, Leandro. Então, avaliem suas versões, chame seus canais de atendimento. Para vocês terem acesso a isso aqui de forma técnica, basta atualizar o Cigana. Não precisa contratar implementação, consultoria, nada disso. Atualizou, sai usando. Tá bom?
Já vai estar disponível os botõezinhos lá. Isso aí. Para o pessoal usar. E é uma coisa legal, Rodrigo, que vale a pena destacar. Para fazer o primeiro uso, a gente faz a atualização da versão do SIGA, onde ela tem essa camada que integra com a CIA. Isso que tu vai dizer agora é fantástico, Leandro. E depois, então, pense que a primeira versão que a gente vai utilizar, a primeira atualização precisa ser feita. Depois disso, e todos esses serviços e funcionalidades da CIA, eles são desenvolvidos e são executados através da nuvem SIGA. Ou seja, todas as novidades não vai mais precisar de atualização de SIGA. Então, isso é uma coisa muito legal, porque a gente consegue estar trabalhando em novidades, em melhoramentos da própria inteligência, com mais funcionalidades, e não requer a atualização do SIGA lá no ambiente do cliente. Então, é uma coisa muito bacana, e a gente tem feito aí liberações de melhoramentos, evoluções, na faixa de a cada 30 dias, 40 dias. Então, a cada 30 ou 40 dias, automaticamente o usuário vai ganhar, vai perceber funcionalidades novas dentro da CIA. Que bacana. Muito bom, Leandro. Sensacional. E para quem acompanhou aqui, eu acabei clicando de novo no analisar com a CIA e ele me abriu uma análise completamente diferente, com outros insights, com outros resumos, gráficos e observações relevantes aí para a sua operação. Vocês imaginem você e os seus usuários, seus colegas usando isso? Gente, quem quer, escreva aqui no chat. Eu quero que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês já para organizar essa disponibilização e instalação. Exatamente. Tem várias perguntas chegando aqui, pessoal. Eu vou seguir com o nosso conteúdo aqui. Se a gente não conseguir responder todas, como a gente tem 1 hora só, temos só mais 40 minutos. Eu falei, Cris, isso aqui tinha que ser uma manhã inteira, das 8 ao meio-dia. Vamos lá, pessoal. Então, legal, tá bom. pessoal. Tá aí. Pessoal, saí aqui do financeiro, tá? Rodrigo, isso só tem no financeiro? Não, gente. Ao analisar com a CIA está disponível em qualquer pesquisa dinâmica do SIGA, em qualquer relatório, em qualquer painel de BI, tá? Isso é fantástico. Eu brinco, Leandro, né? A gente não conta agentes de análise. Eu não digo que eu tenho 10, 20, 30, 40, 50 agentes de análise. Não. Em todo o SIGA vocês têm isso, tá? Então, abri aqui minhas notas fiscais, que é meu faturamento. Eu tenho analisar com a CIA. Tá, a pesquisa eu já demonstrei. Vamos emitir um relatório, então. Um mapa de faturamento. Vamos pedir para ele analisar as minhas vendas. Aqui já trouxe, então, agosto, que é o mês atual. E vamos imprimir esse relatório aqui e vamos ver o que vai acontecer, tá? Eu poderia estar executando aqui uma apuração de CMS, uma apuração de PIS/COFINS, e aqui em cima, para quem já observou, vamos colocar um zoom que ficou pequeno. Acho que talvez 200 fique bom. Isso. Eu já tenho analisar com a CIA, tá? Olha só, gente, gerou 9 páginas. O que o usuário faz aqui na prática? Ele simplesmente clica aqui, dá um Ctrl End ou vai para a última página e ele olha o total. Ah, deu 6 milhões meu faturamento desse período. Ele não olha o que aconteceu, para quem ele vendeu, quanto que ele vendeu, algum insight relevante, alguém que deixou de comprar. Mas se eu clicar agora aqui em analisar com a CIA, ou seja, estou mostrando essa mesma opção também nos relatórios, ou seja, aquele relatório que você usa no seu dia a dia, numa apresentação de gestão, manda ele para alguém, gera ele no SIGA, clica no analisar com a CIA, pega essa análise e encaminha junto. A entrega de vocês vai ir para um outro nível de gestão. Então aqui é a mesma coisa. E Leandro, isso aqui só funciona para quem está no novo SIGA ou para quem tem servidor próprio também funciona? Funciona em qualquer tipo de ambiente de cliente, tanto o ambiente on-premise quanto para o ambiente também de nuvem, né? Indiferente. E ele também está disponível nas funcionalidades da web, na camada de portais e também da aplicação desktop. Então, mesmo o SIGA 11 desktop sendo utilizado, a gente tem essa curva natural de migração para a web, a gente não esqueceu dele, tá? A gente deu também funcionalidades da CIA, as mesmas que a gente tem no ecossistema web, está disponível também no desktop. Legal, já em qualquer tipo de ambiente. Perguntas aqui.
Isso aí, eu estou mostrando isso aqui no desktop ainda, porque é onde está aí uma parte considerável dos nossos clientes ainda operando. Então, para estar familiar, vocês se enxergarem, ó, eu posso usar isso aqui no meu dia a dia, isso aqui vai fazer a diferença, e agora ele já trouxe aqui a análise do mapa de faturamento, tá bom? Então aqui, ó, trouxe o total de registros, trouxe o faturamento bruto estimado, um ticket médio por nota, ele trouxe as notas com maior valor, quais são os clientes recorrentes, já me trouxe aí um faturamento por dia, um outro gráfico de distribuição de notas por faixa de valor. Ele já me trouxe um resumo aqui por cliente e outras observações. Ou seja, o usuário iria olhar somente o quê? O total do relatório. Eu fico imaginando uma reunião setorial, olhando esse relatório, tudo pronto na hora, né? A gente não precisa mais se preparar para uma reunião. Agora a gente chama o time, manda analisar o relatório e dali a gente já faz as estratégias de como bater a meta, de como melhorar o processo. Quer ver um outro cenário? Vai lá e já gera uma outra, outro filtro. E é muito legal isso aqui, Cris, porque assim, eu atualizei alguns clientes sem falar sobre isso, alguns ambientes internos de colegas, e eles... O que é isso aqui? O botão chamativo, tá laranja, né? A cor da cigana. Clico ali e o pessoal fica, assim, surpreso com o poder de gestão que isso aqui dá, tá? O Vanderlei, nosso diretor, senta próximo a mim. Volta e meia eu vejo ele lá gerando um painel de BI, que é o que ele usa na operação dele, e fazendo análise com a CIA aí para ela trazer insights. Por quê? Porque ele analisa o dado. O usuário, por si só, a natureza, independente do grau de conhecimento que ele tem, ele olha o total. E agora a CIA minera aquele dado e traz, talvez, informações que ele estaria deixando passar. Vamos lá, querido. Bom, vamos seguir. Pessoal, reforço aqui, a live está sendo gravada, vai estar disponível no nosso site para vocês consultarem. Então, é só ir lá depois, né, Rodrigo? Exatamente. O pessoal comentou antes do BI, se isso tem no BI, vamos mostrar isso dentro do BI. Então, gente, não preciso acessar o BI, eu estou no menu do Cigam, tá bom? As novas implementações do RP Cigam, tá? Para quem está contratando Cigam hoje, já vai com mais de 70 painéis embarcados de BI, então, financeiro, faturamento, venda, CRM, produção, contabilidade, patrimônio, toda a gestão de vocês está dentro do BI. Para quem já usa Cigam, não tem BI, também pode chamar a equipe técnica, a equipe de vendas, então, para disponibilizar esse ambiente para vocês, então. Então, a gente pega esse ambiente do BI e coloca no ambiente de vocês, e vocês passam a utilizar também o BI, tá bom? Isso é uma operação extremamente rápida e fácil. Aqui estou no menu Cigam, vou abrir o painel financeiro, ou seja, no menu do RP, eu vou chamar o BI usando o mesmo login, vocês não precisam acessar outra ferramenta. E aqui eu também vou ter a opção de analisar com a CIA. Esse aqui é o mesmo painel que abriu lá na abertura do Cigam. Lembram lá no início da nossa live, para quem está aqui desde o início. Ele está carregando aqui meus dados. Então, eu vejo aqui meu receber, meu apagar. Isso aqui totalmente dinâmico. Para quem já está vendo aqui a opção analisar com a CIA, eu já posso pedir para a CIA analisar um dado. Eu posso abrir aqui o meu painel de fluxo de caixa. Tudo isso aqui é personalizado. Logo mais eu vou mostrar vocês personalizando e criando painéis de BI através da CIA. Olha aí, tu já está lendo as perguntas aí, o pessoal já quer saber como eles criam novos cenários, porque aquele cenário ela sugeriu para ti, mas ele quer outro. Perfeito, vamos mostrar isso logo mais, né? Com certeza. Então aqui eu estou vendo meus recebimentos em atraso, vou pegar aqui entre 16 e 30 dias, vou analisar o dado. Para quem segue nós no Instagram, a gente publicou na última semana um vídeo mostrando esse recurso, então... Eu estava no menu Cigam, abri um painel de BI, estou analisando esse dado, localizei aqui um lançamento talvez estranho. Olha, R$10 mil do cliente Lojas Volper.
Então, se eu clicar aqui nos 3 pontinhos, o que o BI faz? O BI já chama o dado do CIGAM. Ou seja, abrir aqui uma tela do CIGAM, eu estou vendo que esses R$10.000 aqui são da nota fiscal 8223. Eu posso analisar essa nota fiscal, eu posso ver que ela é do pedido, eu posso analisar os itens. Ou seja, estava no menu CIGAM, abri um painel de BI e estou indo na informação na origem, aquilo que gerou aquele dado. Não reparem aqui que está um pouquinho feio, essas cores vermelhas, isso aqui é um recurso que a gente também tem no CIGAM, para quem não conhece CIGAM, a gente já aproveitando aqui. Personalização de telas, ou seja, qualquer usuário pode personalizar, dar destaque, remover campos da tela para a sua operação. Ou seja, aquela tela era para estar assim mesmo. Alguém personalizou aquilo, no caso eu, para chamar a atenção daquele dado ali. A cor vermelha é bonita, tá? Vamos combinar nisso. Não entra nessa pauta aí que não está muito legal essa série. Vamos continuar com a CIA? Então tá bom. Estou aqui com meus dados e tenho analisar com a CIA. Mas grid de dados eu já olhei antes, tá? Então vamos voltar aqui para o painel financeiro. Posso vir aqui nesse gráfico e vou pedir para a CIA analisar esse gráfico aqui. Tá? Ou seja, a mesma coisa, o mesmo recurso, grau de aprendizado completamente zero, o usuário já sabe usar BI, o usuário já sabe usar pesquisa, relatório, ele só vai clicar no botão, ou seja, dificuldade zero. A gente está popularizando o uso de inteligência artificial para todo usuário da sua empresa, desde o operador, analista, assistente até o gestor de mais alto nível. Sem contar que o nosso BI é nativo, o nosso BI vai até a última instância do dado, né? E aí eu já vou dar um spoiler, dia 23 de setembro, nossa próxima edição da Live Tech vai ser sobre o BI, exclusivamente para a gente explorar o nosso BI com inteligência artificial, com cenários, né? Então, dúvidas sobre o BI estejam na nossa próxima Live Tech. Sensacional, criança. Estaremos presentes. Então, pegou aquele gráfico, com poucas informações, já começou a me trazer aqui uma série de dados. Como o gráfico tinha pouca informação, a análise também gerou pouca informação. Tá bom? Beleza? De BI é isso. Para quem não sabe, a gente também consegue compartilhar esses dashes, clicando aqui na engrenagem, ele me gera um link, eu posso enviar esse link por e-mail, por WhatsApp, criar um alerta no CIGAM. Para quem receber esse gráfico aqui, com login, sem login, eu tenho um painel que eu posso fazer para o meu cliente acessar e avaliar as compras deles. Eu posso ter um painel para os meus fornecedores avaliar aquilo que ele está me entregando, cruzando estoque, cruzando custo, cruzando quantidade de vendas. Ele vai ter um link, ele vai acessar e ele vai acessar os dados dele. Fantástico isso. O fato do nosso BI ser nativo, Leandro, isso facilitou esse trabalho de integrar com a CIA? Facilita bastante. Se a gente for olhar, no clique que o Rodrigo deu ali, tá, mas qual é o IA que a gente fez a integração, integrou? Qual é o modelo de IA que a gente utilizou? Então, isso a CIA já faz a identificação desse contexto. Como o BI já é nativo do próprio CIGAM, ela já conhece esses componentes profundamente. Então, ela já entendeu que era o BI, qual é o tipo de informação que ela estava avaliando, para escolher o melhor prompt, o melhor modelo de IA para fazer análise. Então, com certeza, tudo aquilo que está integrado dentro do ecossistema do CIGAM facilita também a vida da CIA, porque ela reconhece e entende como eles funcionam. Muito bom. Excelente. Vamos abrir então a tal da CIA, porque até então vocês só estavam vendo um botão. E eu foquei tanto nisso para, de fato, popularizar o uso de inteligência artificial, mostrar que ela é simples. Qualquer usuário, qualquer empresa, independente do tamanho, pode ter grandes ganhos com isso. Tá bom? Então, aproveita e faz o passo a passo que o pessoal quer saber como disponibilizar a CIA para os seus usuários de CIGAM. É só atualizar o CIGAM, criança. Olha aí. Não gente. tem mistério, gente. Atualizem o CIGAM para as versões que o Leandro... Tem que ir lá e habilitar alguma configuração? Não precisa. A curva de aprendizado ela é zero. Uhum. Então, olha só, pessoal. Estando na versão, depois no final a gente pode reforçar. O pessoal
já colocou algumas opções de versão ali, mas a gente reforça, a gente escreve quais são as versões que estão disponíveis. E aí vai estar lá o botão. É só usar e extrair o máximo de proveito dessa funcionalidade. Muito bom. E ela também foi desenvolvida, a gente vai ver agora nas interações, com o próprio modo interativo. Então, tu escolhe um assunto, ela já vai te ajudando, dando algumas sugestões, vai explicando o que aquele assunto se propõe a fazer. Então, com esse modo interativo da CIA, ela dispensa qualquer tipo de treinamento, porque ela vai ensinando o usuário e dando exemplos e dando sugestões conforme ele vai utilizando. Então, esse é um outro gancho legal, né? Não sei se o Rodrigo vai falar depois, mas assim, quem vai pedir um suporte SIGAM, ele já tem o apoio da CIA, inclusive para perguntas, né, sobre como emitir uma nota fiscal, como gerar o arquivo tal. A própria CIA já responde com base em todos os nossos manuais que estão disponíveis. Ela conhece a Wiki, então... Exatamente, gente. A CIA só sabe fazer isso porque lá atrás a Cris aí foi embaixadora da Base Conhecimento desde 2013, 14, que se transformou depois na WikiSIGAM, e desde 2023 a gente tem o chatbot, onde o usuário pode conversar com a Wiki e pedir para ela analisar informações. Eu quero implementar controle de crédito, quero implementar beneficiamento, e o usuário passa a falar com os dados, com o conteúdo da Wiki, e a Wiki vai ajudar ele a implementar ou suportar aquele recurso. Mas eu vou mostrar isso lá dentro da CIA, tá bom? Que chama esse mesmo programa, mas isso aqui já está disponível já há muito tempo para todo mundo, tá? Como que eu acessei isso aqui? Meramente um atalho. F1 é a tecla de ajuda do RP-SIGAM, que ele já abre a CIA e já vai ajudar os seus usuários a utilizarem, extraírem o máximo de recursos do SIGAM. Vou fechar aqui. Gente, aqui no topo, eu tenho esse botãozinho aqui, tá? Eu posso ativar meu microfone para falar com a CIA. Claro que aqui não vai ser possível agora, porque a gente está em modo apresentação, tá bom? Mas clicando novamente nesse botão aqui, CIA, Inteligência do SIGAM, ele vai me abrir um ecossistema. Aqui eu estou usando um notebook, tá bom? Mas eu consigo gerar um atalho na minha área de trabalho para não precisar mais abrir o RP-SIGAM Desktop. Esse mesmo link aqui eu consigo abrir no meu Android, no meu iPhone, e ele gerar um app para vocês. Então, no menu, então vocês não vão precisar abrir navegador de internet, não vão precisar baixar um aplicativo, a própria CIA cria um aplicativo para vocês. Aqui em cima eu tenho até um atalho, né, Leandro? E aí eu posso começar a conversar com ela, tá bom? O PWA, aquele padrão de aplicativos que a gente pode utilizar como sendo uma página da web navegável. Então, tanto Android quanto iOS dão suporte a esse tipo de aplicativo. Então, tá bom. Gente, eu posso conversar aqui com ela, pedir qualquer coisa. Eu tenho um facilitador aqui geral, onde eu consigo ver todos os recursos que eu já tenho dentro da nossa assistente de inteligência artificial. Eu posso pedir ajuda para ela, então vai abrir a mesma tela que eu tenho lá na Wiki, que já é popular, todo mundo conhece. Eu posso pedir vídeos, eu também já tenho dentro da inteligência artificial o auditor fiscal, já com importantes recursos, aonde eu posso pedir uma série de funções. Aqui ele já está me trazendo uma sugestão de materiais com NCMs extintas, então ele já faz essa análise para mim. E aqui, de novo, eu tenho um botão analisar, ou seja, ele me trouxe aqui centenas de registros, e clicando no botão analisar, a CIA vai trazer uma análise desses dados e insights para vocês. Ou seja, isso aqui está espalhado em todo o SIGAM. Eu não estou contando quantos agentes de análise eu tenho no RP-SIGAM, porque é infinito. Eu tenho isso em qualquer relatório, em qualquer pesquisa, em qualquer BI. Então, eu não tenho... Seriam milhares. Seriam milhares. Se a gente for contar cada local onde é possível fazer uma análise com aquele dado distinto, seria, sei lá, 4 mil, quase entre 4 e 5 mil locais. Excelente, Leandro. Muito bom.
Rodrigo, eu vou só te interromper mais um pouquinho. O pessoal está perguntando bastante sobre as questões da alucinação da inteligência artificial. Eu quero dizer para vocês que na nossa live do mês passado, o Robinson fez uma explicação técnica sobre essa questão da alucinação. Se der um tempinho, depois o Leandro pode falar mais um pouquinho, mas assim, a resposta vocês podem ir lá na última live, que a gente também já falou sobre isso, tá, pessoal? Então, a gente já tem esse cuidado aqui também sobre esse assunto, tá? E é importante assistir aquela live, porque ali explica muito o conceito de como a gente chegou aqui. Exatamente. Muito bom. Então, aqui eu tenho acesso aos painéis, aos portais, aos relatórios, eu tenho comandos, então vamos abordar cada um deles. Se eu clicar em painéis de BI, ou seja, estou no chat aqui, eu posso avaliar todos os painéis de BI que eu tenho disponível. Eu quero ver o DRE financeiro. Vou clicar aqui. O que a CIA vai fazer? A CIA vai lá no meu BI e vai trazer o painel do BI para o usuário. Isso aqui vocês já viram, estou com o meu DRE financeiro. Posso pedir para a CIA analisar esses dados. Eu posso imprimir, compartilhar. Posso pedir para ela gerar outras informações. Vou dar uns 11h40, criança. Então. Vamos acelerar aqui então, tá bom? Vou clicar aqui. Eu posso passar alguns comandos para ela. Alterar para pizza. Claro que digitando, se eu tiver com o microfone aqui somente para mim. O que ela vai fazer? Vai alterar esse gráfico aqui para um formato de pizza. Eu posso alterar a ordenação desses gráficos, ou seja, estou navegando e estou alterando as informações em tempo real. Tá? Isso aqui traz um poder para o usuário fantástico, ou seja, ele começa a construir painéis de BI com aquilo que já existe, alterando os existentes. E em breve a gente vai estar disponibilizando um recurso que é criar um painel do zero para a sua empresa. Fantástico. Ou seja, falando somente com inteligência artificial, mas isso aqui, quem sabe, a gente apresenta lá na live do dia 23. Exato. Deixa um gostinho de quero mais. Gostinho de quero mais aí, Rodrigo. Isso aí. Então, aqui posso chamar também os portais que eu tenho acesso. Imagino que vocês todos utilizam já os portais Cigan. Se eu tenho alguma dúvida, posso abrir aqui quais são as opções que eu tenho disponíveis. Vamos olhar meu funil de vendas. Vamos ver se eu tenho alguma coisa no funil de vendas. Ele também já vai abrir o portal. Então, a CIA, a assistente de inteligência artificial, virou um grande copiloto, né, Leandro? Ou seja, numa única tela, eu tenho acesso a todo o Cigan. Explica como é que tu fez isso aqui. Na verdade, ela conhece as estruturas que a gente tem no Cigan e as funcionalidades, tanto dos portais, BI. Então, ali, embora tu tenha colocado a interrogação ali para ela mostrar a lista, te sugerir aquilo que ela sabe fazer, tu poderia fazer isso por voz ou por escrita ali, como linguagem natural. Abra para mim o funil de vendas. E ela entende que a tua intenção primeiro e vê dentro de todos os treinamentos que ela tem aquilo que representa o funil de vendas e ela abre para ti. Tu quer dizer que se eu escrever aqui, abrir funil de vendas, ele vai abrir o funil de vendas? Sem eu precisar... Sem. Se pudesse... Sensacional. Exato. E aqui a gente está dentro dos portais. Então, ali, quando tu clicou no assunto... Então, eu posso pedir para ela abrir um BI? Pega o assunto geral, porque quando a gente seleciona o assunto, tu está conversando sobre portais. A gente deixou o assunto geral, que a gente ainda está fazendo alguns melhoramentos, testes, porque a própria IA geral não existe ainda, mas a interpretação fora, em contextos gerais, ainda está um pouquinho sendo trabalhada, inclusive, pelos LLMs, né? Então, o assunto geral, ela vai verificar a intenção que tu tem e vai trazer. Aqui ela sentiu uma confiança uma certeza muito grande que realmente tu queria aquele BI de faturamento. Então, ela já abriu direto. Ali embaixo aparece, né, Rodrigo? Aquele não era bem isso que eu queria, onde ela pode Mas ela abriu o que eu queria. Ela trouxe, porque ela entendeu que, olha, muito provavelmente é isso que o Rodrigo quer, com esse prompt, com essa solicitação. Se ela ficasse em dúvida, não tenho muita certeza nisso, ela não iria abrir, ia mostrar alguns itens para ti, fazer a seleção. E a hora que tu fizesse esse clique, ela ia fazer um treinamento, aprender, na verdade,
pela própria interação do usuário, opa, quando o Rodrigo falou isso, ele queria abrir o funil. Ela vai juntar as duas coisas e vai aprender para que na próxima vez ela faça isso. Rodrigo, 5 minutos para ti é suficiente? Porque eu ainda eu queria uma manhã inteira, né? Queria que tu só me deu 1 hora. Várias oportunidades. Ela entendeu que tu tem várias coisas para oportunidades. Tu tem lá, é um CRM oportunidades, painel, um painel BI, tu pode também ver lá as oportunidades que é lá no portal. Vamos cadastrar no portal aqui. Eu estou vendo a agenda, estou vendo a fase, a minha previsão de vendas. Vocês utilizam isso aqui na operação de vocês? Tá? Isso aqui está disponível já há muito tempo na FPS GAN. Quem tem interesse também chame a nossa equipe para fazer uso dessas ferramentas. Eu acho que aqui fica um ponto, né, que há um tempo atrás a gente sempre tinha que saber no menu onde fica tal funcionalidade, onde é o cadastro, onde é o movimento, onde é o relatório. Agora eu só faço a pergunta. Copiloto, ela é um copiloto. Eu não preciso mais saber onde está no menu aquela informação que eu preciso. A eu só digo curva de aprendizado de implementação é praticamente nula. Ou seja, o usuário, a pessoa que você está contratando hoje para a sua organização ou que ela está mudando de setor, ela não precisa ser um especialista no RP naquele assunto. O SIGAN auxilia nessa operação. Sensacional. Depois disso, gente, muitas vezes a gente escuta assim, o SIGAN precisaria ter um relatório assim, uma pesquisa assado e tal. Eu vou correr aqui então, Cris. Isso aí, vai lá. Eu tenho os comandos de listar, consultar, insights. Isso aqui vai muito tempo ainda para eu demonstrar todas as oportunidades. Mas vamos lá. Eu vou pedir aqui. Listar os pedidos dessa semana. Eu passei um comando internamente pela nuvem SIGAN. Isso se transforma numa consulta SQL, num comando de banco. Tu pede para a CIA, tu pediu para listar os pedidos dessa semana. Tu passou isso para a CIA lá na nuvem SIGAN. Ao invés dela trazer algum dado, ela não vai trazer, porque o dado está no teu domínio, está no teu ambiente, ela entregou um prompt. E esse prompt é executado lá no teu ambiente com os teus dados. Então, não, aquela questão lá do compartilhamento com os dados com uma IA de terceira, essa aqui ela está imune, porque ela em nenhum momento olhou o dado. Ela entregou um prompt e o prompt é executado no teu ambiente, e aí ela vai fazer o acesso a todo o ecossistema do SIGAN, banco de dados para consultas, ou algum tipo de programa que dê aquela resposta que ela precisa. E aí eu reforço o que tu falou antes, né, Leandro? Se eu não tenho direito de ver pedidos... É o teu usuário de SIGAN. O meu usuário SIGAN não tendo direito a ver os pedidos, não vai ser apresentada a consulta. Ela vai dizer que não conseguiu fazer aquela consulta para pedir para tu verificar as tuas permissões e acessos também. Isso aí. Então, esse é um outro ponto relacionado à segurança aí que é importante a gente reforçar. Excelente. Cris, eu acho que vamos para a próxima etapa agora dos agentes. Vai lá. A gente vai, na nossa próxima live, como a gente vai focar o assunto num assunto só, porque hoje a gente está falando de forma geral. Aqui, né? Foi um banho de loja mostrando que a gente tem... A gente vai poder entrar, inclusive tem várias perguntas aqui, mais técnicas, que aí a gente vai ter tempo de responder na próxima de forma mais detalhada. E a gente também pode usar esses assuntos para fazer alguns vídeos também e publicar nas redes sociais. Com certeza. Os insights é legal a gente falar, porque ali, quando tu demonstrou, tu primeiro foi numa tela do SIGAN, de movimentação onde tinha pesquisa dinâmica, né? E por lá tu chamou a analisar com a CIA. Tá, eu vou pegar então 2 minutinhos para mostrar isso, então. Isso aí. Então tá bom, gente. Vou entrar aqui em analisar ou nos insights e vamos lá. Eu tenho aqui... Opa! Eu tenho que anexar algo, né? O que eu consigo fazer aqui? Eu consigo chamar um prompt poderoso, tá? Ou seja, o prompt que a gente tinha lá era algo padrão SIGAN que a gente passa e assim analisa. Mas aqui eu posso dizer o que eu quero que ele faça. Eu vou pegar aqui uma performance de vendedores, que é um relatório que eu tenho gerado, e eu vou pedir para ela assim, considere... Aqui. Você é um especialista em vendas de alta performance e ajude a analisar o relatório em anexo para que todos os vendedores atinjam
consigo alcançar as metas propostas. Avalie o que os melhores vendedores estão fazendo e ajude quem está na meta. Que prontinho. Gere poderosos insights para ajudar a minha equipe de vendas. Imagina que isso aqui vocês estão pedindo para o melhor gestor de vendas analisar o relatório de vendas de vocês. Vamos ver o que ela vai fazer? Ou seja, aqui eu estou mandando um comando direto para a CIA para ele fazer algo para mim e gerar essa análise, gerar essa auditoria, gerar esse relatório e dizer o que eu devo fazer. A decisão de fazer ou não vai ser minha, mas a CIA vai te trazer as informações daquilo que tu pode executar. Leandro, como é que a CIA faz isso? Porque ela foi treinada para isso. Ela sabe o que é venda? Ela sabe. Então, assim, até foi comentado antes a respeito da alucinação, né? Então, assim, pensem que os modelos, os LLMs dessas IAs que a gente vê falar hoje, pega um ChatGPT, um Grok, um Llama, um Copilot, qualquer uma delas, eles foram treinadas, esses LLMs foram treinados para questões gerais. Então, ela sabe o que é uma venda. Se tu pedir para analisar, por exemplo, um balancete, ela sabe que é um balancete porque ela entende de contabilidade. O treinamento genérico do LLM já fizeram isso para a gente. Então, a OpenAI, a Meta, já fez isso para nós. O que a gente faz aqui é pegar os dados e reforçar aquilo que a gente quer fazer em cima dessa análise, considerando que ela já conhece o que é venda, o que é vendedor, o que é meta. Então, esse tipo de prompt otimizado, ele consegue juntar as duas coisas, aquilo que é a nossa particularidade, que a gente quer pedir para ele analisar em específico, mas aproveitando também aquilo que tem lá no treinamento do LLM. Então, a soma das duas coisas é que dá esse resultado. A gente tem falado aqui que agora a gente está conversando com a nossa empresa. A gente não está mais indo lá consultar uma informação, a gente está conversando com a nossa empresa. Olha que muito bom, né? Fantástico. E talvez a gente nunca faria essa análise por falta de tempo ou por falta de conhecimento. Deixa eu contar um segredo. E até mesmo por falta de recursos. Tu não vai ter toda vez um analista ou especialista para te ajudar. Deixa eu contar um segredo. Olha aí, ó, segredos. Não tão segredo, mas assim, quando a gente fez as primeiras análises, nós pegamos alguns relatórios, alguns dados e mandamos fazer análise. Então, será que isso está realmente certo? Qual é a melhor forma de conferir para ver se está certo? É fazer aquele cálculo ali. Então, isso a gente viu que dependendo, geralmente era 30, 40 minutos que a gente tinha que ficar trabalhando em cima de um relatório para conseguir fazer aquelas análises. Somava, agrupava, depois ia lá e fazia os gráficos de percentual. Então, a gente tinha pelo menos uns 30 minutos no mínimo. E aqui a gente reduziu para 30 segundos ou menos. 30 segundos, dependendo aqui do processamento, enfim, como está lá essa IA que a gente está integrando, que a gente viu que às vezes a demora 30 segundos, um minuto, isso é lá o próprio LLM. Mas assim, se a gente fosse fazer cada uma dessas análises aqui na mão, demoraria tanto tempo que eu não sei se qualquer tipo de processo ali produtivo realmente ia fazer elas. Com certeza. O usuário vai olhar o valor total e vai tomar uma decisão qualquer em cima daquele valor. Exato. Então, vamos para o futuro, então, da inteligência artificial? Vamos para o futuro. Aqui o pessoal deixou aguarda? Mais insights aqui, tanto para incluir no que a gente fez aqui, quanto pesquisar mais. Leandro, a gente falou aqui 50 minutos, né, do que já tem. Não vai dar tempo para a gente mostrar mais nada? É só isso que nós temos? Tem alguma coisa que vem pela frente aí, Leandro? Fala para nós, tu tem 10 minutos para falar com a gente sobre isso. 2 é o suficiente. Se a gente for olhar tudo que a gente viu aqui com o Rodrigo mostrando, nós abrimos a CIA está conectada com o ERP, né, em vários locais, inclusive com a parte lá do Cigano Desktop. A gente utilizou também as funcionalidades que ela conseguiu acessar, rotinas, abrir portais, BI. Então, pensem que a CIA atualmente ela está dividida em 3 etapas, a fase de desenvolvimento e construção dela. Então, pensa que a primeira etapa seria a fase de copiloto, onde tu pode interagir e abrir com ela. Essa já está rodando 100% entregue. A segunda... E disponível para os clientes que estão atualizados. Exato.
disponíveis para os que estão atualizados. A primeira vez ele atualiza, depois ele fica recebendo essas novidades. Pensa que a primeira fase é do copiloto. A segunda fase já é a fase de análise, com agentes de análise, que é isso que a gente estava falando aqui, mostrando. Então, tu já está conseguindo fazer análise. E a terceira, que é a que está por vir, aí sim são os agentes internos dentro do ERP, onde a gente vai poder ter agentes que são aqueles tipos de agente passivos, onde tu vai lá e faz uma chamada dele, ou aqueles outros ativos. Então, para ter uma ideia, a gente está trabalhando, assim como a gente fez um treinamento interno, reforçando lá o conhecimento LLM para fazer as análises, a gente está fazendo um treinamento com uma conexão interna ao kernel, a parte interna do ERP. Por que isso? Para que a gente possa ter praticamente aí a terça parte ou a quarta parte de todo o ecossistema do Cigan integrado via gente. Então, a gente está trabalhando nisso, já está em fase de teste, que é a parte que é legal, né? Onde a gente vai poder ter os mais variados tipos de agente. Então, um exemplo de agente, me avise sempre que eu tenho um pedido, entrar um pedido lá com um valor maior que R$1.000. A CIA vai identificar isso de maneira ativa e vai fazer uma notificação. Ou, por exemplo, sempre que eu tiver um lançamento, uma liquidação a vencer, me avise um dia antes. Ou sempre que eu tiver um pedido que entrar com controle tal, mude para o outro controle e avise o setor de responsável. Então, a gente vai criar agentes que eles atuam não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O agente vai estar rodando dentro do Cigan. Essa é a novidade que a gente está trabalhando, é o lançamento agora para os próximos meses, né? Onde completa essas três fases, de copiloto, análise e agentes. E aí, em cima disso, a CIA só vai aumentar as suas capacidades dentro dessas três partes aí, dessas três possibilidades aí. Imagina o poder que os nossos clientes terão usando tudo isso. Pesquisa, desenvolvimento e inovação não para nunca, né? Não para. Também a gente tem, assim, a gente vê que os grandes fornecedores de IA também estão trabalhando muito em cima disso. Se a gente for olhar lá no boom lá do ChatGPT, todo mundo ficou maravilhado, e com razão. Nossa, a IA generativa faz tanta coisa. Automaticamente, quando se viu que a IA possibilitava fazer tantas coisas, o próximo passo foi, e como é que ela pode ser tão inteligente e maravilhosa com as minhas coisas, com as que são específicas do meu negócio, com os meus dados? E aí a gente teve essa dificuldade da própria IA, porque ela não consegue mergulhar tão a fundo nas nossas informações, né, as informações privadas, do que ela faz com os dados, enfim, as informações que foram treinadas nativamente no LLM. E isso ficou bastante tempo se trabalhando nisso. Lá, mais ou menos, no meio do ano passado, aí veio aquele forte dos agentes, onde a própria IA, os servidores MCP também, que a gente vai lá e cadastra, digamos assim, a gente diz para a IA uma série de APIs minhas e ela sabe utilizar. Então, pensa que lá, mais ou menos no meio do ano passado, os fabricantes das IAs, eles possibilitaram também meios de, tu pode utilizar a parte que eu treinei, mas eu tenho como a IA também utilizar a tua parte. E aí veio muito forte essa questão das análises, a questão dos agentes. Então, isso tem pouco tempo que foi realmente ali concretizado essas possibilidades, e agora a gente está trabalhando em cima. Coisa boa, então. Acredito que daqui gente. Por nada, final do ano, a gente já está conversando diferente, porque está todo mundo trabalhando em cima disso. Então, é bom e ruim, né? É bom porque todo dia tem novidade, e ruim porque às vezes tu faz alguma coisa de um jeito, em alguns dias, semanas, meses, tu tem que modificar porque surgiu melhor. Então, isso faz parte do jogo. Eu acho que está fazendo parte do jogo, né? Mesma coisa assim, quais são as melhores IAs? Hoje são essas, amanhã ou hoje à tarde pode ser lançada uma. Hoje, para tal funcionalidade essa, amanhã não sei. A gente está atento e sempre fazendo com que a CIA seja, dá para a gente dizer um gateway ou um hub de IA. Tu conversa com a CIA e ela tem todo um treinamento para ela escolher qual IA por baixo. Em nenhum momento aqui a gente precisou citar qual IA está funcionando, porque é a CIA que escolhe mediante aí ao treinamento por funcionalidade que a gente dá. Então, tá bom, gente. Chegamos no nosso horário, pontuais. Rodrigo, tua mensagem final. Pessoal, usem e abusem da CIA
do RP Cigan, o nível de gestão das suas organizações vão para um outro patamar. É o que a gente está vendo nos nossos clientes, é o que a gente está vendo aqui dentro da Cigan. O pessoal gerando relatórios, gerando BI, usando a CIA no seu dia a dia, toda hora. Muito bem, Leandro, tua mensagem final. A CIA sabe fazer muitas coisas que podem, com certeza, auxiliar muito na sua rotina diária e melhorar muito a sua produtividade. Hoje, ela faz tudo isso que a gente viu, mas muita coisa ainda está por vir. Ainda está por vir. Então, se você gostou disso que você viu, daqui a alguns meses, tem mais logo em seguida vindo. Muito bom, Leandro. Gente, muito obrigada aos convidados que estiveram com a gente na live, os que estiveram aqui comigo, Leandro e Rodrigo. Eu acho que a gente conseguiu dar um show mostrando a prática da nossa inteligência artificial. Quem quiser saber um pouco mais sobre a Cigan, esse evento ele é aberto a clientes, a parceiros de negócio, então pode entrar no nosso site www.cigan.com.br ou na rede social @erpcigan. Lá vocês vão encontrar muito conteúdo legal sobre a gente. E eu convido vocês, então, para finalizar, a participarem da nossa próxima live no dia 23 de setembro, que vai falar sobre BI exclusivamente e continuando, né, o assunto inteligência artificial. Obrigada, gente. Até lá. Valeu, bom trabalho. Obrigado, a todos e bons gente. negócios. Tchau, tchau. Até a próxima.